Transição demográfica e epidemiológica, esse é o tema da nossa aula de hoje. Não sei se pelo título vocês já conseguem imaginar o que seja uma transição demográfica, uma transição epidemiológica. Esse é um tema bastante importante e nós vamos, a partir de hoje, entender bem o que significa isso. Primeiramente, vamos definir transição demográfica, que está relacionado aos efeitos que as mudanças dos níveis de fecundidade e mortalidade provocam sobre o ritmo de crescimento populacional e sobre a estrutura por idade e sexo, traduzindo-se por um envelhecimento da população. Ou seja, traduzindo, à medida que os anos vão passando, o perfil etário da população vai mudando. E a gente vai ver com mais detalhes adiante. Nós temos aqui 3 fatores importantes para pensarmos a transição demográfica num determinado território, numa dada população. Como a gente viu na definição, a fecundidade ela é um indicador importantíssimo porque vai me dar o quanto que nasce de pessoas, de gente nessa população. Mas saber apenas quanto nasce não me diz se essa população está diminuindo ou não. Numa forma rápida de pensar, eu poderia dizer, poxa, está nascendo muita gente, então a população está crescendo. Mas essa variável, esse indicador sozinho, ele não me diz nada. Eu preciso saber como que está a mortalidade nessa população também. Então, se nasce muita gente e morre muita gente, pode ficar a população ali num nível estável de quantidade. Se nasce muita gente e morre pouca gente, aí temos uma tendência de crescimento, tá entendendo? E além disso, além do fator fecundidade e mortalidade, nós temos movimentos migratórios que podem interferir diretamente no crescimento ou diminuição da população de um determinado território. E isso a gente tem bem nítido em relação à imigração que está acontecendo na Venezuela. Pessoas, cidadãos venezuelanos, saindo do seu país de origem para outros países, seja na América Latina, Europa, onde for, principalmente no caso dos países de fronteira, que são Brasil e Colômbia. A gente vê uma redução populacional na Venezuela e um aumento populacional no Brasil, principalmente no estado de Roraima. E poderia até dizer também Amazonas. Mas Roraima é o que mais tem sentido esse impacto do crescimento populacional por movimento migratório, por ser o estado que faz fronteira com a Venezuela. Então isso a gente trabalha com fórmulas. A taxa de fecundidade geral é calculada pelo número de nascidos vivos sobre a população de mulheres em idade fértil, que calculamos aí de 15 a 49 anos, o quantitativo dessa população de mulheres, e multiplicamos por 1000. A taxa de mortalidade geral, nós temos o número total de óbitos de uma dada população que está em um determinado território, sobre a população desse mesmo período, multiplicada por 1000. E quais são os fatores, então, da dinâmica demográfica? Primeiramente, nós temos o envelhecimento da população. Uma comparação entre 3 grupos populacionais, no caso jovens, menores de 15 anos, o segmento economicamente ativo, aquele que trabalha, que produz renda, de 15 a 64 anos, e idosos, que são da idade a partir de 65 anos ou mais. A taxa de natalidade, quanto que está nascendo de pessoas, de gente nessa população, o índice de envelhecimento e a razão de dependência. A razão de dependência são as pessoas que possivelmente elas dependem de alguém para se sustentar, para se manterem. Que seria essa população abaixo de 15 anos e os idosos que estão aí numa faixa etária de maior dependência, acima dos 65 anos. E a gente faz o cálculo também baseado em fórmulas. Essas fórmulas são um padrão. Taxa de natalidade, índice de envelhecimento e razão de dependência. Com esses cálculos, com essas taxas, índices, com a razão de dependência, a gente consegue verificar
se há um aumento ou uma diminuição na população. Então aqui nós temos algo bastante interessante. Vocês sabem o que é isso? Uma pirâmide etária, onde nós temos aqui 1980 aqui no Brasil, tá? 1990, 2000 e 2020, estimativa. A base da pirâmide estão aqui as crianças e jovens, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, até 15 a 19 anos. A faixa ativa, economicamente ativa, vem aqui em azul, que é o meio da pirâmide, e o ápice, a população idosa, aqui no caso a partir de 60 anos, certo? Olha aqui, vamos para a década de 80, 1980. O que é que a gente vê aqui? Uma pirâmide quase perfeita, né? Com a base bem larga e o ápice bem estreito. Isso na década de 80. Estamos falando de transição demográfica e aqui nós temos um retrato perfeito nessas pirâmides da transição. O que é que começa a acontecer quando a gente vai evoluindo nos anos? Vamos saindo de 80, passando por 90 até chegar em 2020. O que é que acontece com a base dessa pirâmide? Ela começa a equilibrar em relação ao seu meio e ao seu ápice. A gente vê aqui, ó, que daqui a pouco a gente não tem mais nem uma pirâmide, a gente tem um quadrado, né? Essa população ela está o quê? Envelhecendo. A população está numa transição demográfica, saindo de um quadro, de uma situação onde a maior parte da população é jovem, poderíamos botar aqui ó, até 34 anos, uma população bem jovem, a grande maioria. E aqui em 2020 a gente já estica aqui, ó, consegue chegar até 45, 54 anos, uma população já bem volumosa, bem numerosa também. Então nós temos aqui uma quantidade mais equilibrada de adultos e de jovens do que há 2, 3 décadas atrás. Isso é importante para pensarmos epidemiologia? Claro, vamos entender já já. Então, quais são as etapas da transição demográfica? Então, considerando-se fecundidade e mortalidade, quando as taxas de fecundidade e mortalidade, principalmente infantil, são muito altas, a população é jovem e estável. Com a redução da mortalidade, como que isso acontece? Vacina, campanhas, melhoria de qualidade de vida. Com a redução da mortalidade, principalmente por doenças infecciosas, não acompanhada da redução da fecundidade, ou seja, continua elevada a fecundidade, há ganho de vidas em todas as idades. O ritmo de crescimento populacional aumenta e a população permanece jovem. Quando a fecundidade começa a diminuir, mantido o decréscimo da mortalidade, é que efetivamente a população inicia o seu processo de envelhecimento. Isso é importante para a gente, pensar saúde, diminuindo o ritmo de crescimento populacional. E como ocorre a transição? Quando falamos de países industrializados, essa transição demográfica foi lenta e gradual, iniciando no fim do século XIX e início do século XX, devido às melhorias sociais e econômicas, tivemos aí uma redução da mortalidade, também um pouco da questão do controle de natalidade, planejamento familiar. Tudo isso começou a ser inserido com a Revolução Industrial. No Brasil, o início da queda da mortalidade foi na década de 1940 e da fecundidade na década de 60. Então a gente tem aqui um período aqui, se reduziu a mortalidade em 40 e a fecundidade continuava na mesma forma, nós tivemos praticamente um aumento da população, principalmente idosa. Na década de 60, então, a fecundidade também começa a cair. E aí a gente começa a estabilizar um pouco a questão da quantidade da população. E a questão da mortalidade e da fecundidade ela é muito influenciada pela tecnologia médica e sanitária. A partir do momento que a gente começou a ter campanhas sanitárias, higiene do ambiente, limpeza de cidades, recolhimento de lixo, vacinação em massa, a partir daí começamos a combater doenças, a prevenir doenças. Então, de 40 a 60, há um grande crescimento populacional no Brasil. A mortalidade ela começa a declinar a partir de 1940.
E foi um declínio até rápido. Por quê? Porque a principal causa de morte nessa época era por doenças infecciosas e parasitárias. E nós começamos a trabalhar programas de vacinação em massa e melhoria nas condições sanitárias. Então, esse declínio muito rápido dos níveis de mortalidade, aliado à manutenção dos altos níveis de fecundidade, causou um aumento do volume populacional. Isso é bem lógico. A taxa de crescimento do Brasil, durante a década de 60, ficou próxima dos 3% ao ano. Imagina. A fecundidade permanece constante em níveis elevados até os anos 60. A queda da fecundidade ela só começa no final da década de 60 e início dos anos 70, acentuando-se durante a década de 80. Então nós temos aqui um quadro comparativo também, uma tabela comparativa de 91 e 2004. Aqui no azulzinho claro, 91, no azul escuro, 2004, onde nós temos a esperança de vida ao nascer. Qual a esperança de um bebê que está nascendo sobreviver? Então a gente vê que de 2004, o aumento da expectativa ao nascer por região, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, em todas as regiões, a expectativa de vida ao nascer aumentou significativamente, mostrando aqui o resultado total no Brasil. E essa transição epidemiológica, ela acompanha, ela está diretamente relacionada à questão demográfica. Por quê? Porque quando você muda o perfil etário de uma população, você modifica as doenças que estão acometendo essa população também, a longo prazo, tá certo? Então, os padrões de morbidade, invalidez e morte que caracterizam uma população específica, elas vão modificando de acordo com as transformações demográficas, sociais e econômicas de uma população num dado território. Então, o processo de transição ele vem incluindo aqui 3 pontos. Primeiro, substituição entre as primeiras causas de morte. A gente sai da mortalidade por doenças transmissíveis e entra na mortalidade por doenças não transmissíveis e causas externas. Se antes morria-se muito por doenças infecto-contagiosas transmissíveis, com as ações sanitárias, a vacina, isso foi caindo, essa mortalidade foi caindo e foi envelhecendo a população. A partir do momento que a população vai envelhecendo, nós vamos ter mais casos de hipertensão, de diabetes, a população crescendo, nós temos causas externas também aparecendo com mais força. O deslocamento da maior carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos. E a transformação de uma situação em que predomina a mortalidade para outra em que a morbidade é dominante. Então, até a década de 40 ali, a mortalidade dominava. Depois, a morbidade passou a dominar. E hoje nós temos uma situação onde nós temos equilibrado mortalidade e fecundidade. Agora, se bem que agora na pandemia, né, fica até difícil da gente falar alguma coisa em relação a isso. Está acontecendo uma grande transformação. Temos agora uma situação de mortalidade predominando de uma forma bastante evidente, porque o mundo foi pego de surpresa aí, né? O mundo não estava preparado para uma situação assim. Então nós temos aí passado por um período também de transformação de 2020 para cá e vamos ver o que é que vai acontecer com a situação demográfica e epidemiológica do nosso país nesse período aí que vem daqui a alguns anos a resposta, tá certo? Então o processo de transição ele tem essas 3 mudanças básicas que acontecem: substituição, deslocamento e transformação. Aqui nós temos uma tabela também da mortalidade proporcional por 4 causas de óbitos e a gente vem aqui de 1930 a 1990. Então, doenças infecciosas e parasitárias, neoplasias do aparelho circulatório, de causas externas, ano a ano, a gente vai vendo que infecciosa e parasitária vem diminuindo. Então, é o vermelhinho aqui. Em 1930, muita doença infecciosa e parasitária, até chegar em 90, caindo significativamente.
E o verdinho aqui, que chama bastante atenção, que é do aparelho circulatório, doenças mais voltadas para uma faixa etária mais elevada, a gente tem um aumento aqui, porque essa população começa a viver mais, a expectativa de vida vai aumentando, então as doenças relacionadas à idade vão aumentando também. E é o que a gente vê aqui no azul também, que são as neoplasias. E quanto maior a população, maior o risco de causas externas também. Então esse gráfico fica bem evidente a transição demográfica e epidemiológica associada uma à outra aqui no Brasil. Conclusões: com as transições demográfica e epidemiológica, destacando-se os progressos da medicina, maior proporção de pessoas que vivem até 65 ou 70 anos de idade no Brasil. Com o envelhecimento da população e ações eficientes de combate a morbidades e mortalidade, nós tivemos uma mudança no perfil epidemiológico aqui no Brasil. Encerramos então aqui essa apresentação. Um abraço.